Quero ministrar uma mensagem. Quero falar essa manhã sobre João o Batista. E eu tenho a certeza, amados, que você conhece muito mais de João o Batista, ou muito melhor do que eu posso conhecer. E poderíamos falar vários aspectos da vida de João o Batista, que ele foi separado do ventre da sua mãe, que ele foi cheio do Espírito Santo. Foi um homem que guardou o voto nazareu. Foi um homem que viveu no deserto. Podemos falar inúmeras coisas sobre ele, que guardou a santidade. E ele se absteve de todos os prazeres carnais que todo ser humano podemos ter. E ele treinou os seus ouvidos para poder ouvir a voz de Deus. Então são muitas coisas que poderíamos falar de João Batista, mas que tudo nos direciona a poder ter ele como um exemplo do que significa ser um ministro de Deus. E eu creio, amados, de que todos aqui como ministros do Senhor também devemos seguir exemplos, porque sabemos que há vidas que seguem o nosso exemplo, que há vidas que olham para o nosso testemunho, que há vidas que seguem e olham os caminhos que nós seguimos. E há um texto na Bíblia onde João Batista se descreve a si mesmo. E quero convidar-te a abrir tua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. No versículo 26, a palavra do Senhor diz o seguinte: os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Versículo 30. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Em outra versão diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quantos estão dispostos a diminuir essa manhã? Amém? Feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo e poderoso Deus, obrigado porque abres as portas da tua casa para nos receber. E desde que entramos aqui, Senhor, colocamos o primeiro pé, fomos recebidos com muita honra, Senhor. Agora somos nós quem queremos honrar a tua palavra, honrar o teu santo nome. Senhor Jesus Cristo, eu te peço que me des a tua unção para poder ministrar a tua mensagem para a tua igreja, Pai. Mas que a mesma unção seja na tua igreja para poder receber essa mensagem. Eu apenas, Senhor Jesus, aqui sou um carteiro, sou um mensageiro, Pai, que vim a trazer aquilo que tu tens ministrado no meu coração primeiro, para poder ministrar ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu gostaria de falar um pouco sobre a descrição que João Batista fez nessa passagem ao respeito dele mesmo. E eu considero, amados, que é um desafio bastante grande poder falar ao respeito dele. Cada vez que na Bíblia fala
sobre o noivo, nós sabemos que ele está fazendo referência a Jesus. E cada vez que falar na Bíblia sobre a noiva, também entendemos que a referência é feita sobre a igreja. E nós sabemos que, apesar de que somos ministros do Evangelho, somos pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, também fazemos parte do corpo de Cristo. Fazemos parte da noiva do Senhor. E, meus amados, estamos ao serviço de Deus. E sabemos que temos uma função especial que o Senhor tem nos dado e Ele tem nos direcionado. A figura do amigo do esposo era bem conhecida na cultura judaica, na cultura hebreia. O amigo do esposo era alguém muito especial, era alguém de extrema confiança. O amigo do esposo conhecia os costumes do esposo, conhecia o ritmo de vida do esposo, conhecia o coração do esposo, os seus gostos, a história. E era assignada uma missão que era de poder custodiar a sua noiva. A missão do amigo do noivo era custodiar, era selar, era guardar, era cuidar a noiva. E isso, amados, vocês com certeza sabem muito melhor do que eu. Naquela época, no pré-casamento, na época do desposório, onde havia uma promessa de casamento, havia uma promessa de matrimônio, mas ainda não existia a convivência entre o casal. Nós sabemos que as distâncias eram bastante grandes, não eram como nos tempos de hoje, não tinham os veículos motorizados que nós temos hoje. Então o noivo se afastava da noiva, ia até a casa do pai dele para poder preparar a casa, construir a casa, onde seria o novo lar, onde ele construiria uma família. Nesse meio termo, o amigo do noivo preparava a noiva, cuidava da noiva, selava da noiva, instruía ela para poder ela estar pronta para o dia do casamento. Quando o noivo estava preparando a casa, as pessoas perguntavam quando seriam as bodas, quando seria o casamento, e ele respondia: eu ainda não sei, quem sabe é o meu pai. Eu só estou preparando a casa para o dia que eu tiver que me casar. Eu quero te dizer, queridos pastores, que o Senhor me trouxe essa manhã para poder dizer-te que quando nós começamos o nosso ministério, nós tínhamos as coisas muito claras. Nós sabíamos o que tínhamos sido chamados a fazer e o direcionamento que o Senhor tinha dado às nossas vidas. Mas no meio do caminho, nós começamos a nos encher de obrigações e responsabilidades. Tínhamos que alugar um pavilhão, tínhamos que comprar edifícios, nos tornamos administradores de toda uma organização. Tínhamos que organizar conselherias para famílias, conselherias para jovens. Nos enchimos de diferentes obrigações e responsabilidades, que em muitos dos casos nos tornamos administradores de empresas. Mas eu quero te dizer, irmãos, que o amigo do esposo não foi chamado para administrar uma empresa. O amigo do esposo foi chamado para cuidar da noiva do Senhor. E nós fomos chamados para cuidar da noiva de Deus. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Caminharmos perto da noiva, para que a noiva possa ter o desejo de um dia ter esse encontro precioso com o seu noivo. E isso é o que o Espírito Santo me pede essa manhã, que possa fazer lembrar você, assim como Ele me fez lembrar a mim, que talvez por causa do ritmo de tantas responsabilidades que nós temos como pastor, talvez as contas apertando, talvez problemas caminhando a nossa direção, talvez temos que tratar com pessoas difíceis que congregam conosco, mas eu quero te lembrar, amados, que diante de tudo isto, o Senhor não nos chamou para sermos bombeiros, para ficar apagando fogos, para ficar apagando incêndios. O Senhor chamou você e chamou a minha vida para prepararmos a cerimônia do casamento do Senhor com a sua noiva. Somos o amigo do esposo. Devemos nos lembrar, amados, que o Senhor nos chama a sua igreja como uma servinte. O Senhor nos chama a sua igreja de uma empregada.
O Senhor não chama a sua igreja como uma empresa. O Senhor chama a sua igreja da noiva. Para Jesus, o trabalho com a noiva não é um trabalho estritamente laboral ou profissional. Porque o Senhor Jesus Cristo não está envolvido com a noiva profissionalmente. O Senhor Jesus Cristo está envolvido com a noiva emocionalmente, sentimentalmente. O amor de Deus pela sua noiva é um amor extremo, é um amor grande. Porque para o Senhor Jesus a noiva dele não é uma empresa, não é uma organização, não é uma sociedade, é a sua amada. E nós estamos cuidando da sua amada. Jesus está involucrado emocionalmente com ela. Em poucas palavras, amados, nós devemos entender que a noiva do Senhor é algo muito sensível para Ele. A igreja é algo muito sensível para o Senhor. Há muitos anos atrás, um amigo meu, um pastor a quem eu respeito muito, que é de outro país, diz para mim: Juan, a igreja é a empresa do reino e nós devemos fazer ela produzir. Eu creio que ele não falou isso com más intenções, mas eu quero te dizer, irmãos, que a igreja é muito mais do que uma empresa. A igreja é amada de Cristo. A igreja é amada do Senhor. E na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo não derramou gota a gota do seu sangue para ele conseguir uma empresa. O Senhor derramou na cruz do Calvário gota a gota do seu sangue para ele conseguir uma esposa. Para ele poder guardar a sua esposa. Por isso que você e eu, como pastores, como ministros do Evangelho, necessitamos estar envolvidos emocionalmente com a noiva do Senhor. Necessitamos estar envolvidos emocionalmente com aquilo que é mais valioso para Cristo, que é a sua igreja. Porque para isso que nós fomos chamados. Eu lembro que quando comecei o ministério, eu estava tão empolgado pelo ministério, e eu estou falando isso no ano 2006 aproximadamente. Foi a primeira etapa das nossas vidas que começamos aqui no Brasil, entre o ano 2005 e 2009. Fui consagrado a pastor no Ministério Luz para os Povos, lá em Goiânia. E tinha uma época, quando eu comecei a pastorear em Campo Mourão, no Paraná, na minha época de pregador, iniciante, imaturo, onde eu estava sendo um pregador frustrado, mas não com a igreja, comigo mesmo, e lançava essas frustrações para a igreja. Eu tinha aquelas pregações fortes sobre a igreja, não tinha problemas com a congregação, eu tinha problemas comigo mesmo. Eu não sabia como lidar com toda essa situação. Eu me incomodava quando a igreja não respondia com um amém, quando eles deveriam responder. Me incomodava quando a igreja não batia palmas, quando elas tinham que bater palmas. E eu começava a trazer essas frustrações para o meu interior, para o meu íntimo. Eu lembro que uma noite, eu estava pregando na igreja e eu não via a hora de poder terminar esse culto. Eu lançava as minhas frustrações para o Senhor e falava para Ele: Senhor, a tua igreja é cheia de fanáticos, é uma igreja fria. O que eu estou fazendo pastoreando essa igreja? Os irmãos estão cheios de problemas, estou cansado de ter que ouvir tantas coisas. E começava a derramar tudo isso ao Senhor, até que um dia o Espírito Santo diz para mim: que problema tu tens com a minha noiva? Porque enquanto você se expressa assim da minha noiva, você está se expressando assim de mim mesmo. E aí eu comecei a entender, amados, o verdadeiro valor que o Senhor dá para a sua igreja. O Senhor falava para mim: quando você tem problemas com a minha noiva, você tem problemas comigo. Porque o Senhor zela pela sua igreja. O Senhor zela pela sua amada.
O Senhor falava para mim: quando você fale da igreja, quando você fale da minha noiva, lembre-se que eu estou envolvido emocionalmente com ela e que eu entreguei a minha vida por ela. Conheço os seus defeitos, conheço os seus problemas, mas justamente por conta dos seus pecados que eu derramei a minha vida no cruz do Calvário. Para isso, amados, foi uma lição muito grande que o Senhor tem dado para mim. E tem 3 coisas, irmãos, que eu tenho separado aqui, humildemente, sobre João Batista, onde eu pelo menos aprendi algo ao respeito da vida dele. Em primeiro lugar, que o amigo do esposo tem que tomar a tarefa como um assunto pessoal. O amigo do esposo tem que tomar essa tarefa encomendada como um assunto pessoal. Por quê, amados? Porque Jesus não necessita de ajuda profissional para a sua vida amorosa. Jesus não necessita de um wedding planner para organizar o seu casamento. Jesus necessita de um amigo. Jesus quer um amigo que conheça o seu coração e que esteja disposto a entregar sua própria vida por causa da noiva de Cristo. Jesus quer um amigo que esteja envolvido até os tuétanos e que entenda que Jesus entregou cada gota do seu sangue por conta da igreja. E essa palavra que o Senhor direcionou para a minha vida é para corrigir a minha vida. Eu tenho plena convicção de que o Senhor está falando com cada um de vocês nesse momento. O Senhor não necessita de profissionais que se desliguem emocionalmente da igreja do Senhor. O Senhor necessita de pessoas que verdadeiramente vivam o ministério, vivam o chamado, vivam o ministério para cuidar a noiva de Cristo. Uma vez o Senhor me fez sentir o seguinte, e disse o seguinte para mim: Juan, cada vez que você sobe no altar a falar a minha palavra, a pregar a minha palavra, lembrem-se que cada pessoa que está sentada naquelas cadeiras e que estão ouvindo a mensagem é a minha noiva, e eu estou prestando os meus ouvidos para que elas possam ouvir a minha palavra, não a tua palavra. Prepara-te para levar a minha palavra, que é santa e é sagrada. Eu tomei um costume que é meu apenas, é pessoal, já de muitos anos atrás, desde quase comecei a igreja há 7 anos. Todo domingo eu fico na igreja o dia inteiro, desde 8:30 da manhã até umas 3 ou 4 horas da tarde, fico na igreja, preparando a palavra, em oração. Domingo a minha família sabe que não vamos almoçar juntos. O nosso dia familiar pode ser qualquer um, mas domingo eu separei para o Senhor, porque eu tenho que me dedicar para levar uma palavra para a noiva de Cristo. E porque sei que um dia renderei contas ao Senhor daquilo que eu estou falando. O Senhor não me chamou para poder falar à sua igreja desde as minhas qualidades ou habilidades profissionais. O Senhor não me chamou a pastorear a sua igreja desde os meus dons, desde os meus talentos ou desde a minha facilidade de palavra. O Senhor me chamou para levar à sua igreja uma palavra que vem do coração de Cristo. O Senhor não me chamou porque eu sou uma pessoa muito preparada. O Senhor, eu creio que me chamou porque conhece o nosso coração. Me chamou a mim e chamou você porque conhece o teu coração. Deus não quer um ministro que seja profissional. Deus quer um amigo que se envolva emocionalmente com a sua igreja. Sabe por quê? Porque o profissional se move apenas por interesse. O profissional se move apenas pelo salário. O profissional se move ou se mexe apenas pela reputação. O profissional se move apenas pelos títulos. Porque nós, sejamos sinceros com nós mesmos, amamos títulos. Amamos sermos chamados por títulos. Eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou apóstolo. Mas esquecemos que apenas somos ministros e servos do Deus Altíssimo, que nos chamou para cuidar a sua igreja. Meus amados, o profissional se move apenas pelo poder, mas o amigo do noivo se move por lealdade.
O amigo do noivo se move por lealdade e o Senhor está pedindo a nossa lealdade. O Senhor não nos chamou para ter sucesso. O Senhor nos chamou para sermos fiéis a Ele. Esse é o propósito do nosso chamado. Por isso que Jesus nos diz claramente, se você me acompanha em João capítulo 10, por favor. João capítulo 10. Versículo 12, diz o seguinte: o empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu encontrei outra versão que ainda é muito mais forte e mais violenta, onde diz: mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Queridos, eu estou correndo um risco que você não goste de mim mais, provavelmente. Mas sabe como nós identificamos os mercenários? Ou como nós nos identificamos se somos mercenários? Ou se verdadeiramente temos um coração que está envolvido na obra e no propósito do Senhor? Sabe como nós nos identificamos se somos amigos do noivo? Ou se apenas somos profissionais? Nos identificamos quando o lobo vem a atacar a igreja. Porque, amados, quando vem o lobo, é quando nós provamos de que está feito o nosso coração. Porque aquele que é amigo do noivo, quando o lobo vem atacar a igreja, está disposto a entregar sua própria vida por causa dela. Está disposto a entregar sua própria vida por causa dela. O mercenário diz: não me pagam o suficiente como para eu poder gastar o meu tempo. Não vale gastar a minha vida por uma igreja que não merece. Mas o amigo do noivo, com salário, sem salário, com tempo, sem tempo, vai derramar sua vida por inteiro ao Senhor. Eu vou fazer uma confissão para vocês e vou me envergonhar a mim mesmo. Há muitos anos atrás, eu quero te dizer que é muito fácil se converter um ministro do evangelho num profissional. É muito fácil o nosso coração se corromper. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. E tive épocas na minha vida, quando eu pastoreei, o meu coração esteve a quilômetros de distância do coração de Deus. E teve uma época da minha vida que eu me tornei um profissional do evangelho. Que quando eu pregava, eu falava: que hora termina o culto? Eu já quero que esta palavra termine. Estou cansado de ver as mesmas pessoas de sempre. Eu quero ir para a cama, me deitar e acabar com tudo isto. Eu não quero ouvir ninguém, eu quero que todo mundo vá embora. E um dia o Espírito Santo novamente diz para mim: olha como tu estás tratando a minha noiva. Olha como tu estás tratando a minha igreja. Eu quero te fazer lembrar que eu escolhi você, não por conta das tuas habilidades, não por conta dos teus talentos, não por conta do que tu sabes fazer. Porque eu te faço lembrar que há muitas pessoas que estão melhor preparadas do que você para fazer esse trabalho.
Eu te escolhi, te chamei por causa do teu coração. E eu não quero que você se envolva com a minha noiva de uma forma profissional. Eu quero que tu te envolvas com a minha noiva de uma forma emocional e entendas o quanto eu amo a minha igreja. E se você não quer me servir, envolvendo as tuas emoções, dando valor à minha igreja, então eu não quero você mais servindo a minha casa. O Senhor me deu uma advertência, mas eu decidi não escutá-lo. Meus amados, naquela época quando eu pastoreei no Paraná, não ouvi a voz de Deus. Quebrei meu casamento. Quebrei meu ministério. Quebrei a igreja. Me quebrei emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Mas como ainda, bem no fundo do meu coração, sobrava um vestígio de temor de Deus, eu falei, eu não posso estar em cima do altar pregando uma palavra quando eu não estou bem com Deus. Porque eu entendo, amados, que não se trata deste altar que é feito de pedra. Se trata da sinceridade do nosso coração com Deus, porque Deus nós não podemos ocultar absolutamente nada. Liguei para o meu pastor em Goiânia e falei, eu entrego para o Senhor a igreja. Peguei a minha família, voltamos para o Peru. No final de 2008, início de 2009 aproximadamente. Os meus filhos mais velhos eram pequenos ainda, de 4 ou 5 anos. Falei para minha esposa, vamos voltar para o Peru, a tratar de recuperar a nossa família, o nosso casamento. Voltei a trabalhar na minha profissão. E no ano 2015, uma madrugada estava orando na sala da minha casa, a nossa família restaurada, graças a Deus. Meus amados, entendam uma coisa, estava orando e o Senhor disse para mim, volta para o Brasil. Eu disse, Senhor, eu vou fazer o Brasil, o que vou fazer no Brasil novamente? E o Senhor foi muito claro, o teu chamado está no Brasil, volta para o Brasil, larga tudo o que tu estás fazendo e volta para o Brasil. E eu entendi, aprendi a reconhecer a voz de Deus, entendi que era o Senhor e falei, Senhor, eu volto, eu te obedeço. Mas o Senhor disse para mim, mas tu vai ter que fazer algo, vai e pede perdão para o pastor que te consagrou pastor, que você traiu a confiança dele e você está com ele. Se tu queres recuperar o teu ministério. Entendi o entendimento verdadeiro e genuíno do nosso coração, na recuperação do ministério. Enviei um e-mail para quem tinha sido meu pastor naquela época. Ele me respondeu depois de uma semana. E me falou, Juan, eu te perdoo, meu amigo, eu nem lembro porque tu saiu do ministério, passou tanto tempo, tantos anos. Claro, cara, eu te amo, tu és meu amigo. Até ali estava tudo ok. Mas no final ele diz para mim, porém, tu precisas vir e pedir perdão para a igreja que investiu no teu ministério. Meus irmãos, ali o meu coração parou e falei, Senhor, uma igreja com 1000 pessoas, eu sei que o domingo lota de gente e eu vou ter que me parar no altar para pedir perdão, vou ter que me humilhar. Mas o Senhor falava para mim, se tu queres ter o meu coração, começa te humilhando. Eu peguei um ônibus, irmãos, viajei 8 dias até Goiânia desde o Peru. Conversei com o pastor e me falou, Juan, domingo tu vens. Irmãos, fiz questão de chegar tarde, atrasado naquele culto. A igreja aqui era de 1000 pessoas, ao meu parecer parecia que tinha umas 1500, 2000 lotando pessoas de fora. Eu fiquei lá nos fundos. Quando o pastor ia pegar para ministrar, me chamou, Juan, cadê o Juan? Eu levantei as mãos, todo temeroso, envergonhado e vim caminhando. Todo mundo olhando. 2000 olhos olhando somente para mim. Eu tive que pegar o microfone e falar para eles, igreja, eu venho aqui com muita dor no meu coração e muito envergonhado, mas é necessário para mim pedir perdão para vocês, porque a minha imaturidade me levou a cometer muitos erros.
Envergonhei o nome de Cristo, envergonhei o nome da igreja, envergonhei o nome da minha família, envergonhei o nome do meu pastor. Eu errei contra vocês, por favor, me perdoem. A igreja ficou de pé, gritaram em voz alta, falaram: Juan, te perdoamos. Quando acabou o culto, eu estava indo embora para casa onde estava hospedado. Era 10 minutos a pé. O Espírito Santo disse para mim: a partir desse momento, eu devolvo o teu ministério. E aqui, irmãos, sermos ministros do Evangelho é uma coisa muito sagrada, que muitos estão brincando com a palavra de Deus. Muitos estamos brincando com o Evangelho. Muitos estamos brincando com as Escrituras, estamos dando testemunho lá na rua. E nos chamamos embaixadores de Cristo. Se o Senhor em Jeremias 3,16 diz: eu vos darei pastores segundo o meu coração, e eu me pergunto, Senhor, será que eu tenho o teu coração? Será que eu estou me comportando como tu queres que eu me comporte? Meus amados, não há restauração se não há arrependimento. E tive que passar os meus processos. Eu vou tratar de resumir a mensagem. O segundo ponto, irmãos: o amigo do noivo. A função dele é despertar desejo na noiva pelo noivo. A nossa função como amigos do noivo é que a igreja tenha desejo pelo seu noivo. A Bíblia nos diz que o noivo está longe. Os noivos estão desposados. É aquele que tem compromisso de casamento, mas ainda não viveu como marido e mulher. O noivo está preparando uma casa para tomá-la como esposa. Há uma distância entre eles, mas é dada uma tarefa ao seu amigo, que é atrair o coração da noiva até o noivo. Constantemente devemos lembrar a noiva que ela lhe pertence a seu único pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque a noiva é muito esquecida. A noiva se esquece rapidamente. E nós fomos chamados a fazer lembrar ela que ela lhe pertence somente a Ele. A nossa tarefa como ministros, como pastores, é falarmos bem dele para ela, para que ela se apaixone por ele. Essa é a nossa missão como pastores. Por isso que nós temos outra missão, que é conhecer bem ao noivo. Nós necessitamos conhecer o coração do noivo para poder falarmos dele. Muitos estamos em cima do altar falando do noivo sem conhecê-lo, porque não convivemos com ele, porque não nos relacionamos com ele, porque não temos mais vida íntima com o noivo. E o Senhor está nos chamando a que tenhamos vida íntima com ele, para poder conhecer o seu coração. Meus amados, nós não fomos chamados para manter uma igreja entretida em eventos, em shows. Nós fomos chamados para manter uma igreja apaixonada por Cristo. Você pode me dizer: pastor, mas os eventos são necessários, os shows são necessários, do contrário ela pode se aborrecer. Eu te pergunto, realmente o nosso chamado é entreter a noiva? Será que quando o Senhor chamou nossas vidas, nos escolheu quando nós estamos no nosso canto, Ele falou: eu vou chamar você para você entreter a minha noiva? O Senhor nos chamou para que você e eu estejamos perto dEle, para que nós cheirássemos o perfume do noivo, e quando estejamos perto da noiva, a noiva reconhecer o perfume do seu noivo. Para isso que nós fomos chamados, para entender e ensinar a noiva que esta noiva tem que se apaixonar mais e mais por Ele.
Não se trata de termos igrejas entretidas com shows, espetáculos ou eventos. Devemos ser ministros, pastores que cheirem o aroma de Jesus. Foi para isso que fomos chamados. Em 2 de Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz o seguinte: porque estou celoso de vós, com celo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido que é Cristo. Mas tenho que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apertem da simplicidade que há em Cristo. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. A preocupação dele era que a noiva se distraia, que ela deixe de amar o seu Senhor para poder se envolver com outros amantes. E é muito fácil se deixar seduzir aqui no Brasil. É muito fácil que a igreja se deixe seduzir no Brasil. Porque vem um amante que chama-se dinheiro, vem um amante que chama-se prosperidade. Os prazeres são apresentados diante da noiva e ela se distrai com ídolos que vai criando em seu coração, que vão ocupando o lugar de Cristo. E por isso nós devemos colocar diante da noiva e dizer: o teu coração tem que estar apenas apaixonado pelo teu Senhor, pelo teu Salvador, pelo teu noivo, pelo teu esposo, que se chama Jesus Cristo. E sabe como a Bíblia chama isso? Santificação. Nós fomos chamados para que a igreja seja uma igreja santa, uma igreja sem mancha. A santidade nos leva a ter o coração possuído por um só, que é Jesus Cristo. A santidade nos leva a estar separados. Nosso chamado é preparar uma igreja santa, sem arruga, sem mancha. Nós não fomos chamados para pastorear uma igreja politicamente influente. Nós não fomos chamados para pastorear uma igreja que tenha poder econômico. Nós fomos chamados para pastorear uma igreja santa. Esse é o nosso chamado. E um dia renderemos contas ao Senhor por conta disso. Um terceiro, e com isto eu termino, eu acho. Palavra de pregador. Nós sabemos, pastores, quando falamos de igreja, já estou terminando, sabemos que não estamos terminando. Ou será que isso acontece somente comigo? Os que estão dormindo, digam amém. Sempre tem um. O terceiro ponto: o amigo do esposo. E aqui que vem se nós estamos dispostos a cumprir isso. O amigo do esposo deve estar disposto a desaparecer no momento preciso. Eu vou repetir. O amigo do esposo deve estar disposto a desaparecer no momento preciso. Jesus nos quer falar essa manhã em que se nós verdadeiramente somos seus amigos, devemos aprender a desaparecer para que Ele, somente Ele e apenas Ele apareça. Devemos nos fazer a um lado, porque nós não somos os protagonistas desta história. Existem dois protagonistas, que é a noiva e o noivo.
nós apenas somos os amigos dele. Meus amados, o noivo foi a preparar a casa, mas ele não diz quando voltará. Muitas pessoas falam que logo ele está por voltar, mas já se passaram 2000 anos e ainda nada. Mas nós estamos aqui porque ainda estamos esperando o seu retorno. Mas há um grande risco que nós corremos e enfrentamos todos os dias, como pastores, como ministros. Corremos um grande risco, que é que a noiva se apaixone por nós. Corremos o grande risco de que a noiva se apaixone pelo amigo do noivo enquanto espera a vinda do seu noivo. A nossa missão, irmãos, é sermos catalisadores desse romance, desse relacionamento, é sermos influenciadores desse relacionamento. Mas muitas vezes nos sentimos tentados a nos meter no meio do relacionamento. Muitas vezes nos sentimos tentados a invadir um relacionamento que não é nosso. E essa é a batalha que todo ministro de Deus tem. É toda a tentação que todo ministro de Deus tem, que muitas vezes não sabemos desaparecer. E o Senhor nos está dizendo que devemos aprender a diminuir. Sabemos que somos apenas amigos do esposo, nós não somos o noivo. E se você e eu nos intrometemos no relacionamento entre o noivo e a noiva, deixamos de ser amigos e nos tornamos inimigos dele. Porque deixamos de cumprir o propósito que ele nos chamou. Se você se converte, se eu viro competência para o noivo, imediatamente eu deixo de ser o seu amigo. E o Senhor não nos chamou para invadir o seu relacionamento. O Senhor nos chamou para desaparecer. Pouco se nos pide no ministério, mas uma coisa que o Senhor nos manda é o seguinte: não metas a tua mão na minha noiva, não passes a tua mão na minha noiva, não permitas que a minha noiva se apaixone por ti. A tua missão é ela estar apaixonada pela minha presença. A igreja, a noiva de Cristo, se apaixona muito fácil. Se apaixona dos pastores, se apaixona das pastoras, se apaixona dos ministros de louvor, se apaixona dos pregadores, se apaixona dos profetas, se apaixona dos apóstolos. E nós caímos no erro fatal e gravíssimo de poder aceder a essa tentação. Nós podemos dizer, pastor, mas como se ouve uma noiva que está apaixonada pelo amigo do esposo? Como descobrimos que uma noiva se apaixonou pelo amigo do esposo? É quando a noiva vem e fala para nós: pastor, se o Senhor vai embora daqui, a igreja em 6 meses acaba. Pastor, quando o Senhor não está e tem outra pessoa pregando, os cultos não são os mesmos. Irmão, quando tu ministras o louvor, eu sinto a presença de Deus, que derramo as minhas lágrimas. Mas quando outra pessoa está cantando, está ministrando, eu não sinto nada. Quando a igreja vem e diz: pastor, eu tenho pouco tempo congregando com o Senhor. Pastor, eu tenho pouco tempo congregando com a senhora. Eu confesso para ti que lá na igreja onde eu estava, não sentia a presença de Deus como eu sinto aqui, somente aqui nesse lugar. Meus amados,
Muitas vezes dá vontade de dizer para essas pessoas: é melhor você se calar. Mas sejamos sinceros, irmãos. Que lindo que se escutam essas palavras quando chegam aos nossos ouvidos. Que lindo que se ouve quando chega a noiva e diz para nós: pastor, tu és o cara. Ninguém prega igual do que o Senhor. Eu não sei o que vocês opinam, mas eu considero, pastor, e falando por mim, que não tem mais pessoas cheias de complexos dentro de uma igreja do que nós, os pastores. Eu não sei vocês, mas muitas vezes aconteceu comigo que acaba o culto de domingo e já estou pensando: será que a igreja gostou? Será que a igreja recebeu? E no dia seguinte estou esperando alguma opinião de algum irmão que possa falar: oh pastor, a mensagem foi tremenda. E o Senhor diz para mim: por que te preocupas com o que a minha noiva pensa? Preocupa-te com aquilo que eu estou pensando de ti. Preocupa-te com aquilo que eu te mandei a falar, com aquilo que eu te mandei a fazer. E sabe por quê, igreja? Porque nós colocamos a nossa identidade naquilo que a igreja fala, e a nossa identidade tem que estar em Cristo. Quando a igreja nos diz que nós somos muito bons, nós falamos: é sério que você pensa isso? E não tratemos de disfarçar com uma falsa humildade, porque todos gostamos. Mas uma coisa é certa, que quando vem alguém a nos dizer: pastor, estou me mudando de cidade porque só na tua igreja eu sinto a tua presença. Pastor, eu amo a tua palavra. Pastor, eu amo como você se veste. Pastor, eu amo como tu cantas. Pastor, gosto como tu pastoreias. A gente simplesmente tem que dizer: irmão, muito obrigado, Deus te abençoe. Imediatamente ir à coroa que nos colocaram na cabeça, chegar aos pés da cruz e dizer: Senhor, toma essa coroa. Esta coroa é tua, Senhor, não é minha. Esta coroa te pertence a ti, Senhor. Nós não podemos manter as coroas que nos colocam em nossas cabeças, porque gostamos. E quando gostamos e não tiramos as coroas, nos perdemos no propósito. E a noiva se apaixona por mim quando tem que estar apaixonada por ele. Meus amados, é um privilégio servir ao Senhor. Se nós não tiramos imediatamente a coroa, essa coroa começa a nos possuir. Essa coroa começa a tomar conta da nossa vida. E nos faz pensar que somos reis quando nós não somos nada. Apenas nós somos servos. Entrega a Jesus rapidamente antes de que isto possua o teu coração. João o Batista era o rockstar daquela época. João o Batista era extremamente famoso e usado com poder e autoridade. Mas diz a palavra do Senhor que chegaram os seus discípulos e falaram: oh, Rabi, mestre, tu não te importas que aquele homem que tu estavas dando testemunho dias atrás, agora todos os que te seguiam estão seguindo a ele? Tu não te importas com isso? E João o Batista disse o seguinte: você não está sabendo o que está falando. A minha alegria é que todos vão com ele, porque eu fui chamado apenas para abrir um caminho. Mas o poder é dele, a presença é dele. O João Batista aprendeu tanto a desaparecer que cortaram a cabeça dele. E sem cabeça não podem colocar coroas. Sem cabeça não nos colocam coroas.
chegou um grupo de pessoas e falaram para João o Batista: ¿tú quem és? ¿Tú és o Cristo? Ele diz: não. ¿Tú és Elias? Também não. ¿Tú és Jeremias? Não, não sou Jeremias. ¿Tú és o profeta que há de vir então? Também não sou. Então dinos quem tu és, necessitamos levar uma mensagem. Dinos quem tu és. E ele diz: eu sou somente uma voz que clama no deserto. Ele nem sequer mencionou o seu nome. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. E ainda termina dizendo: preparai o caminho ao encontro de Deus. Meus amados, eu não sou o Juan. Tu não és a Tânia. Tu não és a Ana. Tu não és o Edson. Tu não és o Fabrício. Tu és a voz que clama no deserto. Tu foi chamado para preparar o caminho, para que o noivo venha se encontrar com a sua noiva. E a nossa grande decisão hoje, de nós querermos nos fazer um grande nome, ou de querer desaparecer. E que o problema é que aqui, nesta nação brasileira, todos os ministros querem ter um nome, e corromperam o coração. Porque quanto mais eu apareço, quanto mais a igreja se veste como eu, quanto mais a igreja diz que eu sou o máximo, mais o meu nome está aparecendo. E o Senhor me disse: eu não te chamei para que teu nome seja exaltado, eu te chamei para que tu desapareças, para que a glória e honra seja do meu santo nome. E aqui no Brasil muitos ministros querem um nome e não querem ser uma voz. E o Senhor nos chamou para sermos uma voz. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Não fomos chamados para nos pregar a nós mesmos, fomos chamados para pregar a Cristo Jesus, do qual somos servos. A pergunta é: a noiva que você cuida, quando termina o culto de domingo, essa noiva sai falando de você ou sai falando de Deus? Porque se a noiva sai falando somente de você, do pastor da igreja, do amigo do noivo, tu estás errando o teu caminho. A igreja tem que sair falando apenas do seu noivo e apaixonada por ele. Porque um dia o Senhor diz para mim: se der em você um ataque fulminante ao coração, que será da minha igreja? Se tu morrer e a igreja desaparece, então tu não fizeste bem o teu trabalho. A igreja de Cristo. O melhor que pode acontecer com as nossas igrejas é que quando a igreja chegue nos céus e perguntem para ela: quem que era teu pastor? A igreja possa dizer: não sei, não lembro o nome dele, mas uma coisa eu lembro: o meu pastor cheirava como Cristo, o meu pastor tinha o aroma de Cristo, o meu pastor me ensinou a amar o meu Cristo. Que nós estamos cumprindo diante do Senhor. Uma vez um casal, grupo de louvor, podem me ajudar, por favor? Podem subir o grupo de louvor, me ajudar. Um casal estava desfrutando a sua lua de mel.
foram num lugar paradisíaco. Estavam tendo aquele jantar romântico. E era daqueles hotéis, restaurantes onde tinham música ao vivo, violino. Ficaram sabendo que eram recém-casados, chegaram neles, começaram a tocar violino, começaram a cantar. E nisso o cantor começou a piscar o olho para a noiva. E não saía do lugar. Até que o esposo viu isso, ficou de pé, segurou do pescoço o cantor e falou para ele: vai embora daqui e nos deixa sozinhos, porque este é o nosso tempo. Há muitos ministros, o noivo vai ter que tirar do lugar onde foram colocados, porque não estão respeitando a sua noiva. Não esperes que o Senhor nos tire de uma forma violenta ou humilhante do cuidado da sua noiva, por não respeitar o relacionamento da noiva com Ele. E nós sabemos que no mundo geral, no mundo todo, há ministros que estão metendo a mão na noiva. Eu gostaria que prestem atenção aqui, por favor, ainda a palavra não terminou. No final podem continuar conversando. Muitos pastores e ministros estão metendo a mão na igreja para roubar. Muitos pastores e ministros estão usando a igreja como uma plataforma profissional para alcançar os seus projetos. Muitos pastores e ministros estão usando a igreja para poder se deitar com as suas mulheres. Muitos pastores e ministros estão usando a igreja para poder conseguir os seus próprios benefícios. Mas essa manhã, amados, o Senhor nos está dando a oportunidade de que, gostando ou não, a gente possa pedir perdão a Ele. Porque mesmo que nós não roubamos, não usamos a igreja como um poder político, ou não usamos a igreja para um projeto pessoal, mesmo que nós não nos deitamos com as mulheres, muitas vezes temos nos desviado do caminho. E o Senhor nos está chamando a um arrependimento. Lembre-se no que falei no início: não há restauração de ministério sem arrependimento. Não poderíamos estar em cima de um altar cuidando a noiva do Senhor, porque a igreja muitas vezes é inocente do que nós estamos fazendo. E um dia nós vamos render contas a Deus do que fizemos com a sua igreja. Eu confesso para ti que eu não quero pagar caro. Eu quero que um dia o Senhor diga para mim: bom servo e fiel. No pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. E sabe o que é melhor de tudo? Que na eternidade nós não seremos mais pastores, não seremos mais pregadores, não seremos mais profetas, não seremos mais missionários, não seremos mais apóstolos, mas continuaremos sendo amigos do noivo. E eu quero continuar sendo amigo do noivo. Fica de pé, por favor. Meus amados, geralmente quando nós pregamos na igreja, chamamos as pessoas na frente, mas muitos de nós deixamos de fazer isso há muito tempo. Eu quero fazer um convite a você, que essa noite você venha aqui à frente,
E você diga: Senhor, se em algum momento eu deixei de ser o teu amigo, a tua amiga, me perdoa. Mas eu quero recuperar a nossa amizade. Me ajuda. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero que a igreja se apaixone por ti. Eu tenho que fazer isso sempre. Nós somos infalíveis. Quero te convidar a vir aqui na frente, sem vergonha de ninguém. Que importa o que pense o que está do meu lado. Importa o que Deus está pensando de mim. Tem um grupo de intercessores que eu pedi a estarem de jejum essa semana, em oração, se consagrando para esse dia. Tem irmãos de oração, tem homens e mulheres que estavam pagando o preço juntamente comigo para hoje. Eu peço para eles virem e ministrarem na vida desses homens e dessas mulheres. E venham a orar por esses homens e mulheres. Porque muitas vezes temos nos perdido no propósito. Muitas vezes temos nos perdido no chamado. Quem tu és diante de mim, diz o Senhor. Não importa o que a noiva diga de ti, importa o que eu digo de ti. Não importa o que querem que tu faças, importa aquilo que eu quero que tu faças. Aquilo que eu te mandei a fazer.